Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura. E acesse também futura.org.br para saber tudo sobre o nosso programa. No site você encontra os destaques da nossa semana, outros episódios do Conexão Futura e você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. Bom, para se tornar um atleta de alto rendimento é preciso muita dedicação. Alguns dos principais nomes do esporte brasileiro começaram a carreira ainda na infância. E para chegar ao pódio, muitos contaram com o apoio de programas de incentivo ao esporte. Amanhã começam os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e os olhos do mundo estarão voltados de novo para o nosso país. Afinal, serão mais de 4.000 atletas competindo em 23 modalidades. Este ano, a delegação brasileira conta com 289 esportistas e desses 90% são patrocinados pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Nos Jogos Olímpicos, que terminaram em agosto, alguns dos principais medalhistas do país também faziam parte do programa. Entre eles, Felipe Vu, medalha de prata no tiro esportivo, que entrou no Bolsa Atleta aos 16 anos. A Rafaela Silva, ouro no judô, também faz parte do programa. Bom, Felipe Vu e Rafaela têm mais uma coisa em comum. Ambos integram o programa de atletas de alto rendimento do Ministério da Defesa. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre algumas políticas de incentivo ao esporte que são desenvolvidas no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Boa tarde, ministro. Bem-vindo ao Conexão Futura. Obrigado. Com o almirante Carlos Chagas, comandante do Cefam, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, e presidente da Comissão de Desportos da Marinha. Boa tarde, almirante, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês. E Pedro Tregengrause, coordenador do curso de aperfeiçoamento em gestão de esportes do FGV Online. Boa tarde, Pedro, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los aqui no Conexão Futura. Ministro, a experiência olímpica mostra que para chegar ao pódio é preciso muito mais do que trabalhar apenas o ano olímpico. É isso mesmo? Exatamente. O esporte, ele deve ser, e eu creio que a experiência olímpica e paralímpica que se inicia amanhã, estão dando ao Brasil esta oportunidade de, mais do que nunca, enxergar o esporte como uma política pública de primeira grandeza e não uma política pública qualquer que deve ser relegada a um segundo plano. O esporte ele deve estar presente na vida das pessoas como fator de desenvolvimento social, educacional, de inclusão e também para o alto rendimento e também permitindo aqueles que tenham talento e que tenham a determinação necessária possam atingir um nível de excelência e se tornarem atletas de alto rendimento competindo nas Olimpíadas, nas principais competições internacionais. Isso requer uma vida inteira de dedicação. Um atleta de alto rendimento se forma desde dos seus primeiros dias de contato com aquela modalidade. Acho que são muitos aspectos que integram aí a formação dos atletas, mas eu queria pedir já para a gente exibir algumas fotos. A gente tem a foto da Rafaela Silva, que, como eu citei na abertura, foi ouro no judô. Aí está primeiro o Felipe Vu, então, que foi prata no tiro esportivo, a Rafaela Silva, ouro no judô. Vamos ver a próxima foto. Arthur Zanetti, que foi medalha de prata ou bronze, acho que foi prata na Olimpíada Rio 2016. Baby, e a gente tem também o Rafael Silva, Baby, que foi medalhista também no judô. A gente está mostrando essas fotos, pois eles são... Aí está a Martine Grael também e a Karina Kunze, que foram medalhistas na vela, medalha de ouro, né? A primeira participação delas e também já foram medalhistas. Eu estou mostrando essas fotos porque eles são atletas militares, e isso gerou muita dúvida, acho que quando terminou a Olimpíada, qual era a relação desses atletas com
com o Ministério da Defesa e qual programa de incentivo que eles participavam também. Almirante, nesse sentido, eu gostaria de conversar com o senhor como funciona, então, o programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Perfeito. O programa de alto rendimento ele vem desde 2008. Na realidade, havia a expectativa do Brasil sediar os Jogos Mundiais Militares e havia uma vontade de fazer bem feito. Então, nisso procurou-se uma série de parcerias das Forças Armadas com o Ministério do Esporte, com as confederações, e surgiu o programa de alto rendimento. Ele deu muito certo nos Jogos Mundiais Militares de 2011, o Brasil foi primeiro colocado, um resultado inédito, até então a gente vinha como 16º, 25º e de repente primeiro lugar. Então deu certo. Logo no ano seguinte vieram os Jogos Olímpicos de Londres, foram 5 medalhas militares também, e a sensação de que as coisas poderiam andar cada vez melhor. Então, no caso da Marinha, por exemplo, esse programa se transformou em Programa Olímpico da Marinha, quando o objetivo passou a ser um pouco mais, ou seja, não era mais só ter os atletas militares para participar das competições militares, era contribuir para a transformação do Brasil numa potência olímpica. Então, isso aí ajuda o esporte nacional, ajuda o esporte militar num jogo muito interessante que todos têm a ganhar, e o resultado está aí hoje, né? Ou seja, um resultado muito bonito. Quem pode participar, por exemplo, desse programa de formação? Existem duas vertentes um pouco distintas. A gente tem a parte do alto rendimento, que normalmente é um edital público, que os melhores atletas se candidatam e são selecionados aqueles que estão em melhores condições. Mas a longo prazo, a gente acredita que precisa de muito mais do que isso. Então, existe também os projetos, nós chamamos de projetos de base e projetos sociais, né? Como, por exemplo, o programa Forças no Esporte, que é uma parceria do Ministério da Defesa com o Ministério do Esporte e com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Cada um entra com a sua parte nesse programa. Hoje já são mais de 21 mil crianças e adolescentes no Brasil. No caso do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, ainda tem um programa de detecção de talentos ali dentro. Então, essas coisas permitem que o alto rendimento trafegue junto com a base e a gente assegure com isso longo prazo, né? Que não adianta a gente pensar só no projeto para amanhã. A gente tem que estar pensando hoje já para os Jogos Olímpicos do Japão e mais adiante. Pedro, como você avalia algumas das políticas públicas que são desenvolvidas no Brasil, como, por exemplo, o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio? Qual é a sua opinião de que forma efetiva esses investimentos podem contribuir para a formação do atleta desde a ponta, desde o início da sua formação? Bom, o Brasil não tem uma política nacional do esporte e nunca teve. A gente até espera que agora, com o Leonardo Pisciani, que pela primeira vez o Ministério do Esporte tem à sua frente alguém que é do partido do presidente da República. Quer dizer, realmente se deu importância ao Ministério do Esporte com a indicação de alguém que tem a relevância que ele tem. E eu acho que a esperança que nós temos é que agora, finalmente, o Brasil tenha uma política nacional para o esporte, porque o que nós temos até então é um conjunto de programas isolados que fazem, sim, alguma diferença, mas que não eliminam determinadas distorções, como, por exemplo, quem forma os atletas brasileiros, hoje e historicamente, são os clubes. Mais de 60% dos atletas que estavam competindo nessas Olimpíadas vieram de clubes. E nós temos um sistema que concentra o dinheiro do esporte nas entidades de administração. O COB recebeu mais de R$1 bilhão. Que são as confederações, as federações. Claro, que funciona em palácios. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro funciona num palácio de mármore e granito na frente do Maracanã, quando a NFL, que fatura $5 bilhões por ano, funciona num prédio de escritórios. Aliás, um andar de escritórios nos Estados Unidos. O COB é um palácio, mármore, granito, funcionários, R$1 bilhão de recursos públicos da Nelo Piva circulando por lá, e o dinheiro não chega nos clubes e, consequentemente, não chega nos atletas. Se não fosse, por exemplo, o Bolsa Atleta e o apoio do Ministério da Defesa, a grande maioria dos atletas brasileiros teria muita dificuldade de subsistência, não só de treinar, de subsistir. Então, realmente, a política nacional para o esporte brasileiro precisa rever. Primeiro, o dinheiro tem que chegar no atleta, tem que chegar no clube, tem que chegar na ponta e não se perder em atividades meio, em escritórios bonitos, como acontece hoje. Segundo, o Ministério do Esporte tem uma vocação muito mais ampla do que o esporte de alto rendimento. É um absurdo que o orçamento da Secretaria Nacional de Alto Rendimento seja o maior orçamento do Ministério. Aliás, a Secretaria Nacional de Esporte Educacional
precisa ganhar uma importância brutal daqui para frente, porque o esporte na escola, para a formação integral da pessoa humana, para desenvolver a educação de uma forma mais ampla, com valores éticos, morais, disciplina, equilíbrio emocional, tudo aquilo que o esporte traz tem que estar dentro da escola e o Ministério do Esporte tem um papel fundamental. É muito mais importante para o Brasil, aliás, do que simplesmente o topo da pirâmide, que são os atletas que disputam Olimpíadas. Ministro, pegando o gancho nessa observação do Pedro, acho que o grande legado olímpico e paralímpico, além da formação de atletas, é também o incentivo da prática esportiva entre crianças e adolescentes e também no incentivo ao esporte dentro da escola. Só que a gente tem uma situação em relação à educação física nas escolas no Brasil muito ruim ainda. Afinal, dentro das escolas públicas, apenas 69% não possuem nenhum tipo de ginásio ou quadra. E se a gente unir escola pública e particular, 34% do total de escolas, só 34% contam com quadras. Esse é um aspecto importante também, uma política de esporte ligada a uma política educacional. Olha, eu, pegando o gancho aqui com o que foi dito, eu quero marcar alguns dados que eu acho importantes e que a gente tem a obrigação de reverter. O Brasil não tem até hoje o seu Plano Nacional do Desporto. É preciso fazer o Plano Nacional do Desporto. Dizer qual é a nossa diretriz. São os clubes formadores? Como é que o dinheiro chega no clube? Nós vamos usar alguma matriz de esporte universitário, como usam, por exemplo, os Estados Unidos? E se formos, nós temos que ter a garantia das bolsas para os atletas nas universidades, que é um outro caminho de desenvolvimento do esporte. O Pedro citou aqui a Secretaria Nacional de Esporte Educacional e Inclusão Social, e realmente, quando eu assumi o Ministério, a Secretaria tinha quase que 90% do seu orçamento contingenciado à área de Inclusão Social e Educação, e eu pude, nesses poucos meses que deixei, reverter um pouco esta curva e devolver parte do orçamento à Secretaria de Esporte Educacional. Eu creio que nós precisamos fazer, em parceria com o Ministério da Educação, um planejamento para que as escolas tenham áreas para prática esportiva e profissionais de educação física para o desenvolvimento da prática esportiva. E quando digo isso, não é que todas as escolas precisem necessariamente ter uma quadra, um ginásio, uma pista de atletismo, uma piscina, um dojo de lutas, não necessariamente isso, mas todas as escolas devem ter acesso a uma rede de equipamentos esportivos que podem ser feitos em parceria entre várias escolas, num consórcio entre várias escolas, pode ser feito com clubes, pode ser feito usando a Rede Nacional de Treinamento do Ministério do Esporte, que é o programa que será o nosso carro-chefe para administrar o legado olímpico e para difundir as políticas públicas de esporte no Brasil. Então pode muito bem, inclusive usando equipamentos que foram construídos no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em razão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse seria um legado fundamental, inclusive que a gente pudesse usar esses espaços para a prática esportiva, incluindo aí escolas que não possuem essa estrutura. Almirante, o Exército possui também o programa Força no Esporte, que acaba, o Ministério da Defesa, e acaba trabalhando também com crianças em situação de vulnerabilidade social. Como é a base desse programa? Sem dúvida, eu já comentei um pouquinho sobre ele, a gente pode expandir sempre um pouco mais. Na realidade, o Força no Esporte, ele é voltado exatamente para essa fase. Ele funciona no segundo tempo da escola, ou seja, num primeiro momento, a criança vai para a escola de manhã e à tarde ela chega numa organização militar e tem uma refeição, acompanhamento de atividades físicas, intelectuais, tem um lanche e vai embora. Sempre 2 refeições. Se ela estudar à tarde, isso acontece de manhã. Hoje são 21 mil crianças atendidas por esse programa, sempre em regiões de vulnerabilidade. E dentro do caso, falando um pouco mais específico do caso da Marinha, do Centro de Educação Física Almirante Alberto Nunes, nós temos hoje 370 crianças e essas crianças, elas, por terem acesso ao que tem de melhor em termos de instalações esportivas, como o ministro acabou de falar, dessas instalações que foram reformadas, remodeladas até para os Jogos Olímpicos, e ter acesso a instrutores e treinadores do mais alto nível, elas acabam se destacando no esporte. Ou seja, ainda que o propósito inicial do programa seja inclusão social, cidadania, com
pelo fato de elas estarem tendo a oportunidade de conviver com alto rendimento, isso aí dá a elas um potencial muito grande de desenvolvimento. Por exemplo, as crianças que fazem atletismo no Cefam, elas estão tendo a oportunidade de treinar na mesma pista que o Usain Bolt treinou antes de se preparar para os Jogos Olímpicos. Então, esse tipo de convivência dá um incentivo maior, e além do que, muitas delas acabam se destacando, e eu já tenho crianças hoje no Programa de Força do Esporte que ganham Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Então, ou seja, para uma criança que vem das comunidades em volta, isso é um ganho muito grande e um potencial de longo prazo, ou seja, atletas do Brasil. E um último ponto importantíssimo, dos atletas da Marinha, dos 55, por exemplo, que participaram dos Jogos Olímpicos, 7 vieram de programas sociais, ou seja, começaram bem cedinho em programas sociais, com 14, 15 anos, e de repente chegaram lá e estão no time Brasil, Jogos Olímpicos, 2 deles com medalha, que é o caso da Rafaela e do Robson. Ter esse contato é importante para essas crianças. É fundamental, acho que é fundamental. É fundamental e é o futuro. Como foi dito aqui, o longo prazo tem que começar na base. Pedro, o Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual. Você acha que essa é uma questão importante para um país como o Brasil, que muitas vezes a gente tem atletas que vêm aí de comunidade de baixa renda, áreas de vulnerabilidade social, que precisam de dinheiro também para conseguir investir no esporte, e acaba que essa verba também acaba ajudando as próprias famílias. Você acha que esse é um diferencial do programa? Acho que é um ótimo programa, porém trata de casos isolados. A gente está precisando de um plano nacional, de uma política pública abrangente que permita a todos os brasileiros ter contato com o esporte para a sua formação enquanto pessoa. E a partir daí, sim, identificar os talentos que porventura possam surgir, uma vez que eles tenham contato com o esporte. Quando a gente fala nas conquistas que o Brasil teve nos Jogos Olímpicos, é importante notar que se deve à superação dos atletas, que superam as adversidades e não fazem parte de nenhum sistema mais amplo, não. Eles têm casos isolados, tem uma bolsa, tem o apoio do Ministério da Defesa, mas tem um talento e uma força de vontade que permite a eles superar as dificuldades que eles encontram, porque como o Brasil não tem uma política nacional para o esporte e aquelas estruturas de formação são relegadas a quinto plano, porque quem forma os atletas, na sua grande maioria, são os clubes. Nesse programa, tanto da Bolsa quanto do alto rendimento no Ministério da Defesa, ele vai depois que ele está formado, no meio do caminho da sua formação. Ele começou no clube, o primeiro contato que a grande maioria desses atletas teve com o esporte foi no clube, e o clube não recebe nada. Começou a receber agora em 2014, através da Confederação Brasileira de Clubes, mas que se diluiu tanto que os clubes formadores de atletas olímpicos também não receberam. Quer dizer, não receberam o quanto poderiam ou deveriam receber. O dinheiro do esporte olímpico brasileiro hoje, ele fica nas entidades de administração. O problema do Brasil não é dinheiro, o problema é gestão, porque dinheiro tem. Os clubes já têm se movimentado nesse sentido? De lutar para que essa verba chegue diretamente à formação dos atletas. Porque você, em algum momento, até citou, a gente trouxe o exemplo dos Estados Unidos, que tem essa formação com as universidades. Ministro, por favor. Eu creio que o Brasil precisa de uma grande reforma da sua legislação esportiva. Uma legislação mais moderna, que permita oxigenar as entidades administradoras. Nós estamos, por exemplo, precisamos de uma reforma urgente da Lei Pelé, que hoje em dia ela é muito dura com os clubes, ela dificulta muito a vida dos clubes, sobretudo no nosso grande esporte nacional, que é o futebol. Hoje um clube que forma um atleta e no momento que ele tem a possibilidade de ter algum tipo de rendimento com este atleta, poder reinvestir na formação de outros, ele perde esse atleta para algum empresário, para alguma estrutura financeiramente mais forte. Então, essa legislação precisa ser remodelada. Eu pretendo que o Ministério atue como um formulador, discutindo com a sociedade, discutindo com o Congresso Nacional, como um formulador de propostas para que o Congresso Nacional, que é quem aprova as leis, em última instância, possa fazer essa reforma. Só fazer uma colocação breve a respeito da situação que foi mencionado, que são os clubes que formam. Eu concordo em termos gerais, mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as generalizações, né? Porque, por exemplo, no caso do Cefam hoje, o programa de levantamento de peso que nós temos começa com crianças de 11 anos de idade, já foram mais de 150 medalhas internacionais e é um futuro levantamento de peso. Ou seja, existem alguns esportes que não atraem muito
o capital, não atrai muitas coisas e acaba sendo através desse tipo de programa que a gente consegue formar. No atletismo também. Nós tivemos sucesso com a canoagem. Com a canoagem, exatamente. Ou seja, existem alguns programas importantes que não estão exatamente nos clubes e que são desenvolvidos. Ou seja, eu acho que a formação foi muito bem dito pelo professor, tem que ser abrangente, tem que ser dentro de uma política realmente e contando com todos os atores que estão lá. Ou seja, já fica o convite para... Incluindo mais esportes. Incluindo mais esportes e principalmente aqueles de que muitas vezes esse tipo de apoio é fundamental para que o atleta consiga sobreviver no esporte. Como foi dito aqui, às vezes, por falta de apoio, o Robson, por exemplo, foi um dos que, do boxe, foi um dos que quase desistiu. Se não fosse o apoio, ele teria desistido, porque muitas vezes o atleta precisa largar o esporte para poder sustentar a sua família. Então, esse tipo de apoio ele é fundamental para a gente progredir e ter cada vez mais o resultado que o Brasil merece de acordo com a estrutura dele, né? Eu queria pedir licença para ir para a nossa página no Facebook, porque nós fizemos um convite aos nossos internautas, aos nossos seguidores a participarem do programa de hoje. E a pergunta era o que o Brasil precisa fazer para formar mais Rafaelas, Rafaéis, mais Arthur Zanetti e outros atletas. Então, tem algumas observações muito bacanas. O Marcos Ferrari, por exemplo, ele disse investir mais na educação de base e agregar o esporte nos projetos educacionais, como nós já colocamos aqui. O Adler Gabriel vai ao encontro do que o Marcos coloca, ele diz, o esporte deve andar junto com a educação. Incentivo para que mais incentivos para que empresas patrocinem os atletas. É preciso investir mais em educação. Acho que a grande parte dos comentários falam sobre isso. Outras mulheres colocaram aqui, a Maria Elisa, por exemplo, de Graff, coloca que os pais precisam incentivar também a prática esportiva e cobrar também essa questão da escola. Ministro, por favor. Tem um dado que foi dito aí que eu creio ser muito importante, com relação ao apoio das empresas ao esporte. Nós temos a lei de fomento ao esporte, que dá isenções fiscais para o apoio ao esporte. Nós aprovamos cerca de 400 milhões por ano de projetos incentivados pela lei do esporte. Mas efetivamente só é captado, as empresas só aportam cerca de 250 milhões. Ainda ficam faltando cerca de 150 milhões, de 40%, mais ou menos 40% do que é aprovado na lei para que as empresas aportem. Então a gente tem que tentar reduzir que a gente acaba perdendo essa oportunidade. Uhum. Né? O incentivo existe, ele é disponibilizado pelo governo, mas falta as empresas o interesse das efetivarem. Empresas. Pedro, por favor. Não, à exceção do futebol, todos os outros esportes vivem graças ao apoio do poder público, seja através da lei de incentivo ao esporte, através de patrocínio de empresa pública e estatal, Lei Agnello Piva, que chega um pouquinho, mas não chega tanto, e nós realmente precisamos rever a legislação, porque ela é de 1941, ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, um decreto fascista, decreto 3.199, que falava em eugenia da raça, que proibia mulheres de praticar determinados esportes e que serve de base até hoje para essa estrutura engessada de federações estaduais, confederações esportivas que não permitem que o esporte brasileiro avance. Olha, a gente pode colocar cada vez mais dinheiro, como já vem colocando, mas enquanto as mesmas práticas continuarem ocorrendo, não dá para esperar resultados diferentes. Em Sydney, nós não colocávamos dinheiro ainda, nas Olimpíadas de Sydney. A Lei Agnello Piva é posterior. O desempenho do Brasil foi melhor do que depois. Quer dizer, a gente coloca mais dinheiro e o desempenho não vem melhorando. Nós tivemos hoje 400 e tantos atletas, 435. Aliás, a Lei Agnello Piva, surgiu porque em Sydney nós não tivemos nenhuma medalha Exatamente. de ouro. Já houve uma melhora O Brasil não teve nenhuma medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney. E aí se fez a Lei Agnello Piva justamente para buscar um caminho de solução. E o dinheiro foi aumentando ao longo do tempo e nós continuamos na mesma posição no quadro de medalhas. Exemplificando, até para que o telespectador entenda o que é a Lei Agnello Piva, a grosso modo, ela é uma lei que destina parte dos recursos das loterias para o sistema esportivo, através do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico. Uhum. E que não chega no atleta, não chega no clube. Olha, o papo tem muito assunto para a gente sobre esse tema. A gente está aí às vésperas das Paralimpíadas, mas o relógio já me diz que a gente está esgotando. Então, rapidamente, Almirante, a gente tem aí Jogos Militares na China
em 2019, Tóquio 2020. Qual a expectativa, então, para a formação de novos atletas, para a continuidade dos programas que a Marinha e o Exército já vêm desenvolvendo? Bom, a expectativa, eu diria que é a melhor possível, a expectativa é a continuidade dos programas. Na nossa visão, houve uma evolução significativa no esporte militar, no esporte nacional. A gente já vê alguma evolução, ou seja, eu discordo realmente que não tenha havido evolução desde Sydney. Eu acho que houve uma evolução, talvez não fosse tão grande quanto nós gostaríamos, mas hoje houve uma evolução significativa. A situação está melhor do que estava antes, poderia estar melhor, sem dúvida, mas estamos caminhando bem. Eu acredito exatamente que com essa sinergia que existe hoje, ou seja, com isso que atraiu os Jogos do Rio, acho que eles trouxeram isso de bom. Hoje esses programas vão trabalhar de uma forma mais cinética, a gente tem uma expectativa muito boa, tanto para os Jogos Mundiais Militares da China, quanto também logo no ano seguinte para os Jogos Olímpicos. Ou seja, que a expectativa, pelo menos na área militar, é muito boa e cooperando para o Brasil nessa transformação aí em potência olímpica. Muito bacana, obrigada, Almirante. Pedro, você falou muito do Plano Nacional de Incentivo ao Esporte. Na sua opinião, rapidamente, esse plano deve contemplar, além do financiamento dos clubes, o que deve ser contemplado nesse plano, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou satisfeito com o desempenho que o Brasil teve pela quantidade de recursos que se investiu no esporte. Só da Lei Agnello Piva, mais de 1 bilhão nos últimos 4 anos. Se a gente fizer aqui havia até uma expectativa muito maior em relação às medalhas. E nós dobramos, inclusive, em razão de ter sido o país sede, o número de atletas participantes é quase o dobro do que foi em Londres. Aliás, de 200 e pouco, passamos para 400 e pouco. E nós não aumentamos nessa mesma proporção e estamos longe daquilo que o Brasil, pelo país continental que é, e pela quantidade de dinheiro que a gente investe, que é similar ao que a Inglaterra investe, ficou muito melhor do que nós, a gente podia esperar mais. Essas boas iniciativas que existem no Brasil, como é a do Ministério da Defesa, como é o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, que está melhorando ano a ano. Mesmo essa diferença entre o valor aprovado e o valor captado, isso vem melhorando ano a ano. É uma cultura que as empresas estão aprendendo a usar, como aconteceu com a Lei Rouanet, que não começou sendo aquilo que é hoje. É um processo em construção e que eu tenho certeza, agora nas mãos do ministro Leonardo, vai melhorar bastante. A gente confia muito nele. Agora, satisfeito? Eu acho que ninguém tem que estar. E segundo, até para ninguém se acomodar. Os clubes que nestas Olimpíadas são responsáveis por mais de 60% dos atletas que disputaram os Jogos, não recebem os recursos que deveriam para manter as suas atividades e para manter os atletas. Os atletas no Brasil hoje são heróis que conseguem superar as próprias adversidades com um programa ou outro que os ajudam, mas uma estrutura muito deficiente perto do que eles precisavam para se desenvolver de verdade. Ministro, fim das Olimpíadas, Paralimpíadas começando amanhã, muito se questiona, né, inclusive nas redes sociais a gente vê muito isso, a continuidade de programas como o Bolsa Atleta. A gente pode garantir que esses programas vão continuar? Com absoluta convicção. São programas que têm dado certo, que são fundamentais para o esporte brasileiro hoje. No caso do Bolsa Atleta, 77% da delegação do time Brasil tem o Bolsa Atleta. E no Paralímpico, 90% da delegação tem o Bolsa Atleta. Então, nas suas mais diversas modalidades, né? Pódio e outras modalidades do Bolsa Atleta. Eu acho que o esporte brasileiro teve, sim, uma evolução nos últimos anos. Vem numa crescente de evolução, mas nós temos um caminho longo a percorrer e eu volto ao que eu afirmei no início do programa. Acho que o mais importante é que a gente compreenda o esporte como uma política pública essencial para o desenvolvimento do país, essencial para a vida das pessoas e como uma política pública de primeira grandeza. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês no Conexão Futura de hoje. Infelizmente o tempo já estourou bastante. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas em relação às políticas públicas de incentivo ao esporte. Até uma próxima. Bom, a você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV. Os horários estão aí para você, mas a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.